Olá galera, cheguei! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ponto, retas e planos. Só recapitulando, o ponto não tem dimensões e ele pode ser representado na nossa natureza como uma estrela no céu, representando um ponto, né? Como ele também é representado geometricamente com uma letra maiúscula do nosso alfabeto, o ponto P maiúsculo. A gente também viu os conteúdos sobre retas. Retas não tem fim nem para a direita e nem para a esquerda. Ela vem do infinito da esquerda passando para o infinito à direita. Uma reta é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Tá? Dentro de retas aprendemos que podemos tirar aí segmentos, né? Partezinhas da reta, ó, letras maiúsculas para os pontos, e extremidades A e B, né? E aí isso aí forma segmentos de reta. Aprendemos também que dentro da reta podemos ter o que chamamos de semi-reta, né? Semi-reta A, B. Então, até então aprendemos pontos, o que é pontos, o que são retas, o que são segmentos de retas e o que são semi-retas. Hoje vamos ver aí o finalzinho dessa parte, que são os planos. No nosso dia a dia, o que a gente pode representar como um plano? O quadro. Esse quadro aqui, ele é um plano. O tampo da mesa da sua casa, também a gente pode denominar como um plano. O piso do nosso quarto, da sala, né, é um plano. A parede de um quarto, de uma cozinha, também é um plano. Só que plano não só é isso. A gente está limitando o plano. Na realidade, o plano ele é infinito, tá? Mas para o nosso raciocínio, para a nossa observação, para o nosso estudo agora, nesse momento, a gente vai dizer que o plano podemos comparar com essas situações. E como representar isso geometricamente? Eu poderia desenhar um plano assim, ó. Alguém vai dizer assim, professor, mas isso aí está parecendo aí um retângulo ou algo do tipo, né? Verdade. Mas infelizmente, no momento, para nossa compreensão, a gente vai dizer que isso é um plano, tá? E um plano ele é representado por uma letra grega. E aí eu vou desenhar uma letra grega aqui, ó. Essa letra grega que parece aí um peixinho deitado é chamado de letra, tá? Alfa. Alfa. Então esse é o plano cuja é representada pela letra alfa de um alfabeto grego. A gente pode fazer alguns cálculos como fizemos lá com os pontos e com as retas. Digamos, se eu colocar aqui um ponto dentro desse plano, então esse ponto P pertence ao plano, ok? Então eu poderia dizer assim, P, ó, pertence, lembra da letrinha E? Pertence ao plano alfa. Né? Eu poderia colocar um outro ponto aqui, ó, e falar assim, o ponto C também, ó, o ponto C também pertence ao plano alfa. Eu poderia colocar um pontozinho aqui fora desse plano, um ponto D. E aí eu diria o seguinte, o ponto D, ó, não pertence ao plano alfa. Poderíamos desenhar um outro plano aí, ó. Outro plano. E chamar esse plano de plano beta. Letrinha grega aí do alfabeto, tá? Beta. E utilizarmos agora as retas. E colocar uma reta aqui dentro desse plano aqui, uma reta aqui, ó. Tá? Uma reta. E chamar essa reta aí de reta S. Tá? Reta S. A reta S, a gente não vai utilizar a palavra pertence ou não pertence. O que é que a gente vai utilizar agora? Está contido ou não está contido. Tá? Então, contido, né, seria assim, ó, uma letrinha C. E não está contido seria o C cortado. Então, não está contido e está contido. Né? Está contido e não está contido. Então, eu poderia dizer o seguinte, a reta S, né, ela está contida, ó, no plano beta, ok? E poderia colocar um ponto aqui nessa reta S e falar o seguinte, B, o ponto B está contido no plano beta, não é isso? Não, o ponto P pertence, tá? Pertence ao plano beta.
ele também pertence à reta, mas ele não está dentro do plano. Então, como ele está dentro do plano, eu posso dizer que esse ponto tanto pertence à reta S, como também ele pertence ao plano beta. Ok? Por quê? Porque ele está dentro do plano beta, né? Então, deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído aí o quadro e ficar mais fácil de entendermos umas certas situações. Eu posso colocar o seguinte, colocar uma reta aqui, ó, uma reta R minúscula, e perguntar o seguinte: a reta R pertence ao plano beta? Estaria errado essa fala, tá? A reta R, tá, não pertence, ela não está contida, né? Eu não posso utilizar, certo? Para a reta, o símbolo pertence ou não pertence, ok? Reta para plano, a gente utiliza está contido ou não está contido. Reta para plano, está contido ou não está contido. Agora, quando eu estou tratando de ponto, para plano ou para reta, eu utilizo a palavra ou a simbologia pertence ou não pertence, ok? Eu poderia dar outro exemplo aqui, eu colocar uma outra reta aqui dentro desse plano, sem problema nenhum, tá? E aí falar o seguinte, ó, a reta T, vou colocar aqui, a reta T está contida no plano beta. E está contida, isso é uma verdade. Eu poderia colocar um ponto dentro desse plano aqui, ó, o ponto C. E falar o seguinte, deixa eu apagar aqui, não apaguei, e poderia dizer o seguinte: o ponto C pertence ao plano beta. O plano beta está aqui. Se eu colocar um ponto aqui fora e chamar esse ponto de ponto L, eu diria o ponto L, aí não pertence, né, não pertence ao plano beta. Tá? Então, eu acredito que não vai ficar nenhuma dúvida. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que significa ponto, reta e plano. Ok? Bons estudos, até a próxima aula. Deus abençoe vocês.